Amém. Então, João, capítulo 13, diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Pula para o 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Amém, gente? Meus irmãos queridos, eu confesso a vocês que esse tema caiu para mim meio, vamos dizer, ao acaso, porque a nossa escala de pregação nós preparamos sempre em dezembro, início de janeiro do ano, e depois que nós vamos dividindo os temas à medida que vão surgindo as necessidades, etc. Então, portanto, coube a mim hoje falar sobre isso. Eu confesso que me peguei diante de um dilema, que é o seguinte: coube a mim falar sobre humildade, aprendendo humildemente. Então pensei da seguinte maneira: ora, se eu me acho capacitado a falar sobre humildade, então já caí em contradição, porque deixei de ser humilde, por me considerar capacitado para tal. E fiquei imaginando como resolver. Então, não encontrando solução, não vendo outra alternativa, eu vim contando única e exclusivamente com a misericórdia de Deus. Então me veio ao coração esse texto que eu acabei de ler com vocês, e queria introduzir o assunto dizendo para vocês o seguinte: hoje, quando nós vemos uma atitude humilde, nosso coração fica emocionado, nós sentimos uma coisa boa. Quando nós vemos uma pessoa humilde, essa pessoa transmite uma coisa boa para nós. Nós vemos uma atitude de humildade como uma virtude, e nós exaltamos essas pessoas que se colocam de uma maneira humilde. Mas nem sempre foi assim. Na cultura greco-romana, a humildade não era vista com bons olhos. Portanto, ao longo de toda a história antiga, até ali o início da era cristã, a humildade não era vista como uma virtude, não era vista como uma grandeza de caráter a ser apreciada. Pelo contrário, era algo visto com desprezo. A humildade, ela estava associada à escravidão e trazia embutida uma conotação fortemente negativa, associada à derrota, à busca de ser honrado, à busca da dominação, de ser servido. Era a virtude mais desejada. Em que ponto da história, então, isso mudou? Como que a humanidade passou a valorizar
a apreciar essa qualidade, a ver a humildade como um valor desejável, admirável. Então, gente, olha que coisa curiosa. Os historiadores se debruçaram em suas pesquisas e concluíram que a revolução da humildade aconteceu a partir de Jesus de Nazaré. Veja a mensagem de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 42. Jesus os chamou, seus discípulos, e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É verdade que no Antigo Testamento nós achamos alguns casos isolados em que a humildade é vista sobre esse prisma de uma coisa boa, de uma coisa admirada e desejável. Por exemplo, Isaías 53, ali você vê um quadro de humilhação e profetizado como algo que aconteceria e que seria bom para muitas pessoas. Mas os estudiosos concluíram que foi a crucificação que mudou definitivamente a maneira das pessoas verem a humildade como uma grandeza, como algo apreciável. Os discípulos, mais tarde os cristãos, eles passaram por uma crise, porque a cultura no meio da qual eles estavam era uma mistura de judaísmo com a cultura greco-romana. A partir do momento que Jesus morre numa cruz, entrega a sua vida numa cruz, eles entram em crise. Ou nós admitimos que o nosso Senhor fracassou morrendo na cruz, ou nós temos que redefinir a ideia e o conceito de grandeza agora sobre a perspectiva da cruz. Se o maior homem que já existiu na face da terra sacrificou a sua vida na cruz, se o inocente morreu no lugar do culpado, do pecador, então a grandeza deve consistir desse sacrifício voluntário, da utilização do poder em benefício dos outros, para servir o próximo. Irmãos, olha que coisa interessantíssima e importantíssima. O primeiro texto de toda a história da literatura que faz essa conexão de grandeza com humildade é Filipenses capítulo 2, versos 3 a 8. Foi o primeiro texto encontrado em toda a história que faz esse vínculo, que mostra humildade como algo apreciável, admirável, algo que todos deveriam desejar para si. O que diz Filipenses 2, a partir do verso 3? Diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você percebe? Isso foi algo tão forte, que toda civilização foi profundamente moldada por essa revolução cultural que Jesus liderou, que Jesus iniciou. No texto que nós lemos, nós vemos que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Veja o versículo 3. Jesus sabia, ele tinha consciência plena que o Pai o havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Ele sabia que tinha todo o poder. Ele sabia que só ele era digno. Ele sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus, que estava voltando para Deus. E assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Então você percebe, gente, Jesus, ele tinha total conhecimento, consciência da sua identidade. Ele não estava enganado. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele detinha todo o poder. Ele sabia que só ele era digno de glória, de honra e de louvor. Ele sabia que ele possuía toda a autoridade nos céus e na terra. Então, ele se levanta no meio daquela cerimônia, que é a Santa Ceia, a celebração da Páscoa. E o que acontece? Ele não pede roupas reais, ele não pede que os discípulos o honrem, ele não pede que os presentes se curvem diante dele. Muito pelo contrário, ele tira sua capa, significando que ele estava se colocando na função de servo para trabalhar. Ele pega uma toalha, coisa que apenas os escravos fariam, e naquela cultura, gente, lavar os pés dos outros era um serviço extremamente repugnante, era um serviço repulsivo, era coisa de escravo de terceira categoria. Ora, sendo Deus e digno de toda honra, Jesus se coloca na função de servo. Assim, Jesus define humildade como essa escolha de renunciar à sua posição e usar seus recursos para o bem alheio e não para o seu próximo. Percebe? Jesus redefine essa ideia, ele altera esse conceito. Ao invés dele usurpar a sua posição, ele serve, ele se humilha, ele se quebranta. Observa que humildade não é o mesmo que humilhação. Humildade não significa ter uma autoestima baixa. Não significa que você olha para você e considera que você é um fracassado. Não, isso não é humildade, isso é um problema que você precisa tratar. Marca um horário, o pastor Marcão vai te aconselhar a respeito disso. Humildade não significa que você deva esconder seus dons, seus talentos, ou até mesmo suas conquistas. Humildade é sua capacidade de usar seus recursos, dons e talentos em benefício do próximo, em benefício dos outros. E a partir daí, a partir de Jesus, a humildade se tornou algo extremamente apreciável. Veja se não é verdade. Os maiores líderes da história, os mais influentes, os mais inspiradores, eles têm sido reconhecidos por sua humildade. Na verdade, a humildade, ela torna os homens grandes, as pessoas grandes, ainda maiores, mais nobres e mais admiráveis. Então, gente,
3 considerações a respeito da humildade. Por que nós precisamos ser humildes? Em especial, ser humildes no reino de Deus. Então, gente, em primeiro lugar, nós precisamos de humildade para aprendermos de Deus. Nós precisamos ser humildes para nós conseguirmos aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar. Deus quer falar com a gente. Deus não quer nos ver estagnados, estacionados, parados, inertes, sem prosseguir. Deus quer que esse processo de nos transformar à imagem e semelhança de Jesus transcorra sem interrupções. Ele quer que nós estejamos continuamente sendo transformados à imagem de Jesus. Por isso Ele nos ensina, por isso Ele fala com a gente, por isso Ele nos trata. Você pode abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 40, verso 4. Perdão, Isaías capítulo 50. Eu falei 40, né? Isaías capítulo 50, verso 4. Veja o que o profeta diz. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele, o soberano Senhor, me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. Então você percebe o cuidado de Deus com a gente? Olha o que diz: o Senhor me acorda manhã após manhã. O Senhor desperta o meu ouvido para que eu escute como alguém que está sendo ensinado. O Senhor fala com a gente manhã após manhã. O Senhor quer falar com a gente manhã após manhã. No entanto, nós vivemos num mundo cheio de vozes. Algumas vozes muito altas, algumas vozes amplificadas. Há a voz da mídia, fala alto da nossa alma. Tem a voz das artes, novelas, filmes, vídeos, livros, romances, aventuras. As artes gritam no nosso coração. Tem as vozes dos professores de universidade. São instrumentos para Deus esmerilhar, nos levar a ter interesse em conhecer mais de Deus, porque a imensa maioria exerce uma enorme resistência ao cristianismo. Então a voz dos professores de pré-vestibular, a voz dos professores universitários, são vozes perigosas. E são vozes que para muitos falam muito alto. Existem as vozes daqueles que são chamados formadores de opinião. Então talvez algum artista, algum esportista que você admira, algum, sei lá, intelectual, não sei como é que define intelectual, quem não é, mas enfim, sei lá, de repente você admira um desses, e isso daí fala alto o seu coração, tem a voz do grupo social, no meio do qual você vive, e a voz do grupo social também é muito forte. Enfim, são muitas vozes falando ao mesmo tempo e alto. Como ouvir a voz de Deus no meio de todas essas? Como perceber que é Deus que está falando? Então o texto de Isaías 50 continua dizendo: o soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos. Você percebe? Então no verso 4 diz: ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado.
E no 5 ele diz: o soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos. E como é que Deus abre os nossos ouvidos? Então, C.S. Lewis diz o seguinte, uma citação dele que está no nosso livro, que diz assim: Deus sussurra em nossos prazeres. Ou seja, quando está tudo bem, a voz de Deus fica fraquinha lá longe, um monte de vozes gritando no nosso ouvido. Mas Ele fala na nossa consciência. No entanto, quando nós passamos por um período de crise, quando nós passamos por um período de dor, de sofrimento, aí a voz de Deus fica alta, muito alta. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo, um mundo que não quer ouvi-lo. É muito interessante, gente, ver o profeta Isaías. Se a gente continua lendo, nós lemos o versículo 4, versículo 5, o versículo 6 fala exatamente o assunto que C.S. Lewis acabou de mencionar. Ele diz: ofereci as minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam a minha barba, não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Percebe? Isso é uma profecia que viria a se cumprir no Messias lá adiante. Mas o profeta passou pela mesma experiência. Então, viu o que aconteceu? O sofrimento, a fornalha da aflição, o deserto da vida, tornaram os ouvidos de Isaías muito sensíveis e atentos à palavra de Deus, ao que Deus lhe falava. Então, precisamos de humildade para passarmos por momentos assim e não nos revoltarmos contra Deus, achando que Deus tem obrigação de nos dar uma vida permanentemente boa e confortável. Precisamos ser humildes para passarmos por situações difíceis e entender que Deus nos levou para aquela situação com um propósito, e ali ouviremos a voz do Senhor. Precisamos de humildade para aprendermos a ouvir a voz de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Segunda consideração: precisamos de humildade para aprender com os nossos erros. Precisamos reconhecer que erramos. Na verdade, cometemos erros o tempo todo. A gente precisa reconhecer que erra, precisamos reconhecer que temos defeitos, precisamos reconhecer que temos limitações. Quando você lê a história de Pedro, Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois disso, Pedro não tentou se justificar diante de Jesus. Pedro não tentou argumentar, enfim, fazer alguma consideração que aliviasse a sua culpa real naquele processo. Pedro negou Jesus, mas ele reconheceu o seu pecado, chorou amargamente e aprendeu com ele. Depois que Pedro passou por aquilo tudo, Pedro aprendeu com aquela experiência. Sabe por que a gente pode afirmar que Pedro aprendeu com aquilo? Porque depois dessa situação, Pedro passou por muitas outras, muito piores, muito mais difíceis, mas em momento nenhum ele negou outra vez o Mestre, o Salvador. Então nós temos que admitir os nossos erros, temos que admitir os nossos pecados, nossos defeitos. Nós precisamos admitir e reconhecer que a maioria das dores que nós vivemos hoje, eu ia dizer boa parte, mas acho que não, a maioria das dores que nós vivemos hoje, elas foram causadas por nós mesmos, porque hoje estamos colhendo o fruto
de erros que cometemos no passado. Gente, olha só. Vou falar sobre o meu cachorro, o Duque. Eu acho que um dia ainda vou escrever um livro. O Duque e eu. Inspirado no Marley e eu. Quando o Duque, nosso cachorro, está com fome, é engraçado. Quando ele está com fome, quando ele quer passear, quando ele tem alguma necessidade, ele pula, bate na janela, vai para a porta da cozinha, vem atrás da gente. Ele busca chamar a nossa atenção de alguma maneira. Ele está com fome, ou ele quer passear, então ele fica inquieto, chamando a nossa atenção. A gente já conhece, a gente já entende a linguagem dele, a gente já consegue decifrar o que é que ele quer. Mas quando ele está sem fome, acabou de bater um pratão lá caprichado, gente, ele cai prostrado, indiferente a algum canto do quintal. Você pode chamar, mandar sentar, dar patinha, ele não está nem aí, completamente indiferente. A pessoa arrogante, parece que ela se comporta como... Pô, não queria comparar com o cachorro não, gente. Agora foi mal. Só agora que a ficha caiu. Deixa eu melhorar essa situação aqui, olha só. Com a gente acontece a mesma coisa, tá certo? Então assim, depois que você... Aliás, aprendi com meu filho Pedro, que ele sofre de um mal terrível, que é a depressão pós-prato. Sabe como é que é? Eu também sofro desse mal. Você come aquele prato gigantesco, depois você cai em depressão. Então o Duque sofre dessa depressão, né? Então está ele lá deprimido, não há o que faça. Então olha só, a pessoa arrogante, ela se comporta mais ou menos dessa maneira. Ou seja, ela se sente plenamente satisfeita com o que ela acha que sabe. Ela acredita que não tem mais necessidade de aprender nada, de buscar nada. Então, o que vai acontecer? Ela não tem mais interesse em ouvir, ela não quer aprender, ela tem a falsa ideia que sabe muito. Ela fica absolutamente estagnada, parada, enfim, estacionou. A atitude humilde, ela vai gerar crescimento, porque nós assumimos os nossos erros. A pessoa humilde, ela está disposta a aprender, mesmo que isso custe lá o preço do constrangimento, de dizer, eu errei. Nós precisamos da humildade, porque a humildade, ela como que esvazia a gente dessa sensação de satisfação, de estar cheio, abarrotado. A humildade faz com que a gente sempre sinta que, apesar de eu estar feliz, caberia mais um pouquinho. Apesar de eu estar realmente assim, olha, eu estou satisfeito com esse caminho, mas se pudesse ter mais um pouco, eu queria. Precisamos de humildade para aprender com os nossos erros, para crescermos com eles e para ficarmos mais parecidos com Jesus. Você pode dizer amém? Amém. E vamos para o terceiro ponto. Nós precisamos de humildade para encontrar o propósito de nossas vidas. Nós precisamos de humildade para encontrar o propósito de nossas vidas. No livro do Rick Warren, 40 dias com propósitos, nós lemos que não somos um acidente cósmico. A gente sabe disso. Você não é fruto de moléculas que aleatoriamente, por alguma força absolutamente como é que fala? Sem controle, randômica, mas eu não queria usar essa expressão.
aleatórias, forças absolutamente aleatórias, se uniram e, de repente, formaram um corpo que começou a viver pelo mais absoluto acaso. Nós não somos um acidente cósmico. Nós fomos criados com um propósito. Deus nos deu uma missão. Há um sentido para a nossa existência. Você tem convicção disso? Você tem? Quem tem convicção de que tem um propósito na vida, Deus lhe deu uma missão, tem um chamado, diga amém. Amém. Gente, então observa só. Sem dúvida, uma das grandes tragédias da vida seria nós chegarmos lá no último dia e percebermos que vivemos toda a nossa vida sem propósito algum. Chegamos ao final, olhamos para trás e vimos que não servimos para nada. Nossa vida não fez a menor diferença. Se existimos ou não para o mundo, para as pessoas perto de nós, para os nossos amigos, para a nossa família, nós não fizemos a menor diferença. Gente, olha que coisa interessante. O mundo hoje, ele tem 7 bilhões de habitantes, tá certo? Só para você ter uma ideia de alguns valores. O mundo tem 7 bilhões de habitantes. Sabe quantas galáxias existem no universo observável? Quantas galáxias existem no universo? 170 bilhões de galáxias. As menores galáxias, das 170 bilhões que existem, possuem 10 milhões de estrelas. As menores galáxias possuem 10 milhões de estrelas. As maiores possuem 100 trilhões de estrelas. Tá certo? Só para você ter uma ideia de dimensão. O mundo tem 7 bilhões de habitantes, mas o universo observável tem 170 bilhões de galáxias. Cada uma dessas galáxias tem pelo menos 10 milhões de estrelas. Então, quero dizer 2 coisas que talvez surpreendam você e deixem seu coração triste nesse momento. A primeira é que realmente Papai Noel não existe. Não existe. Papai Noel não existe. A segunda é que o mundo não gira em torno de você. Você percebe? O mundo não gira em torno de você. É só você dar uma olhada para o tamanho de tudo isso aqui, 170 bilhões de galáxias, as menores com 10 milhões de estrelas, as maiores com 100 trilhões de estrelas. Quando você se coloca diante de toda essa grandeza, pelo amor de Deus, a humildade deve nos levar ao bom senso de nós percebermos a nossa insignificância. Nós não somos nada. A nossa vida só encontrará sentido, só terá valor, se nós a vivermos em Deus. E aí sim, Deus já pensava na sua vida muito antes de você começar a pensar nele ou a se preocupar com ele. Antes que seus pais tivessem te concebido, você já tinha sido concebido no coração de Deus. Deus não faz absolutamente nada por acaso. Deus nunca comete nenhum erro. Então nós precisamos de humildade para deixar Deus cumprir em nós o seu propósito, para cumprirmos a missão para a qual Ele nos criou, para abrirmos mão dos nossos planos e projetos pessoais e atendermos ao seu chamado. Quero concluir dizendo que o texto que nós lemos lá no início, de João capítulo 13, termina com Jesus perguntando, depois dele lavar os pés dos discípulos, então Jesus pergunta: vocês entendem o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Ora, vocês me chamam mestre e senhor com razão, pois eu sou. Pois bem,
Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Pode dizer amém? Então, gente, precisamos de humildade para aprendermos de Deus, para aprendermos com os nossos erros, para descobrirmos o propósito de Deus para as nossas vidas. A humildade é uma questão de bom senso. E no centro de tudo está a cruz, o sacrifício de Jesus, a vida moldada pela cruz. Então, aprender humildemente fará com que o processo de transformação na imagem e semelhança de Jesus jamais seja interrompido em nossas vidas. Amém, gente? Vamos fazer uma oração? Senhor querido, obrigado por essa experiência tremenda que os discípulos tiveram com o Senhor e que foi relatada para nós. Ajuda-nos a vivermos dessa forma. Não queremos, Senhor, que esse processo seja interrompido em nossas vidas. Queremos aprender com os nossos erros, queremos aprender de Deus, queremos discernir a sua voz no meio de tantas vozes que falam tão alto nos dias atuais. Nós queremos entender o propósito de Deus para as nossas vidas e vivê-lo em toda a sua dimensão. Então, ajuda a gente, Senhor. Continua segurando na nossa mão, continua transformando a nossa vida, moldando o nosso caráter, de maneira que, quando terminarmos essa campanha, nossa vida esteja definitivamente mudada, transformada. Que de agora em diante, Senhor, vivamos uma nova etapa. E ao chegarmos lá no último dia, a gente possa olhar para trás e ver que não temos do que nos arrepender. Vivemos a vida que Deus estabeleceu para nós. Cumprimos o teu chamado, exercemos a nossa missão. Então, bendito seja o nome do Senhor. Faz assim, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.